Um problema bem comum com a criação de formulários é que muitas vezes a informação preenchida no formulário não vem no formato que a gente espera. Por exemplo, a gente tem esse item aqui e o usuário preencheu o telefone num formato aqui não esperado, tá? Isso não é um problema do Gira, isso é inerente a qualquer sistema de formulários. E hoje eu vou mostrar como você pode resolver isso aqui utilizando o recurso de expressões regulares. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Lucena. Essa aqui é uma série dominando formulários no Gira. É uma série completa com vídeos de como você pode explorar essas funcionalidades. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu convido você a estar assistindo e acompanhando essa série, que está muito legal isso aqui. Então vamos lá. A gente tem esse formulário que a gente criou e a gente está recebendo telefones no formato que não é esperado. Se você quer resolver isso aqui no seu formulário, você pode marcar essa opção aqui, logo abaixo de validação, e dizer que ele deve corresponder a um padrão de expressão regular, tá? O famoso Reject Validator. São as expressões regulares aqui. E marcando essa opção, você pode digitar exatamente qual padrão essa informação ela deve obedecer quando ela for inserida aqui nesse campo de telefone, por exemplo, tá? Se você quer entender mais como isso funciona a fundo, eu recomendo você ler essa documentação que está aqui na tela. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Ele aqui explica como é que isso funciona. Existe uma lógica, obviamente, por trás disso, para que a gente possa criar expressões regulares. E eu vou fazer uma introdução rápida aqui com você nesse vídeo, como isso funciona. Então, se você acessar essa documentação, você vai ver esse tópico aqui de Basics, que ele mostra toda essa parte básica, como é que essa sintaxe funciona. E aqui, por exemplo, ele fala que se você colocar a barra invertida e o D, ele vai permitir a inserção de dígitos de 0 até 9. E aqui, por exemplo, ele dá um exemplo de padrão, file, underline, barra D. Uma expressão regular como essa consideraria o nome file, underline 25 como nome válido. Então, a gente poderia escrever uma expressão regular como essa. Ele aqui tem o padrão para alfanumérico, a gente pode utilizar o barra W, sempre barra invertida, e os caracteres aqui permitidos. E a gente vai seguindo adiante, ele vai trazendo outros padrões que a gente pode utilizar e o comportamento esperado para cada um deles. Descendo um pouco mais aqui, ele vai trazendo outras opções. Mas aqui, ao fim dessa página, a gente tem alguns exemplos comuns que já foram criados aqui. Então, por exemplo, se você espera receber isso no formato de data, você pode simplesmente copiar isso aqui para o seu formulário e ele vai atender esses critérios aqui de data. Uma coisa bem legal é que ele coloca tanto um exemplo que funciona em verde, como um exemplo que não funciona. Ó, se você digitar nesse formato aqui, ele não vai reconhecer. O mesmo funciona para moeda aqui em dólar, funciona para endereço de IP na versão 4, número de telefone.
e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente aqui criasse no nosso formulário um campo chamado IP, poderia dizer que esse campo é obrigatório. Posso copiar essa expressão regular para cá. E aqui vou digitar um erro, caso o campo não atenda à expressão regular. Vou colocar aqui, você precisa digitar um IP válido. Esse é o erro. Vou visualizar agora. Digitar aqui o nome Mox, por exemplo. E ele já me retorna um erro aqui. Se eu começar a digitar um IP, ele aqui permitiu a gente fazer. Ele permitiu, quero dizer, permitiu a gente digitar o número de IP e assim poder prosseguir com o formulário, avançar. Vou digitar o número de IP aqui que não existe, 256, por exemplo, e ele já está reclamando aqui, dizendo que precisa de um IP válido. Tá? Então isso aqui é algo que pode ser bem útil aqui na construção dos seus formulários. Vamos então voltar aqui. Eu usei esse campo IP apenas como exemplo, mas o nosso foco é o telefone, para a gente consertar isso. Então a gente pode simplesmente ler como é que funciona essa estrutura aqui de telefone. Certamente a gente vai criar algo utilizando essa estrutura aqui, porque a gente precisa apenas de dados numéricos, mas a gente pode copiar também esse padrão aqui existente, tá? Esse é um padrão aqui que não está tão legal, é um padrão europeu, ao que está aparecendo aqui, mas, por exemplo, se você não tem tanta habilidade para estar criando expressões regulares, até formulando isso, eu recomendo bastante esse site aqui. Eu vou deixar o link também na descrição. E aqui você pode estar criando expressões regulares a partir desse site. Então, deixa eu atualizar aqui essa página. Essa é a página inicial dele. Vou digitar aqui. Aqui ele pede para a gente digitar um exemplo do dado que a gente quer criar essa expressão regular. Eu vou digitar esse número aqui. A gente quer um telefone nesse formato. 5 caracteres. 4. Vou gerar aqui a expressão regular. E ainda não ficou legal, tá? Porque ele trouxe números aqui. Eu não quero que ele traga esses números. Eu quero que ele crie mesmo uma expressão regular para isso. Então tem algumas opções aqui interessantes. Eu posso dizer que eu quero dígitos, apenas numérico. Vou pedir para ele gerar agora. E aqui ele já trouxe a expressão regular. Se eu levar isso aqui para o Gira, isso vai funcionar. Tá? Mas tem uma opção que eu gosto bastante, que é essa opção Repetitions. Que, se você perceber, tem várias letras Ds aqui, que ele está trazendo uma letra por dígito. Eu falei que tinha 5 dígitos aqui antes do if, ele trouxe 5 vezes a letra D. Mas se eu clicar aqui, ele vai melhorar aqui essa minha expressão regular, trazendo o D e o 5, o D e o 4, e assim por diante, tá? As informações já num formato mais enxuto aqui para gente. Vou copiar isso aqui agora. Vamos voltar aqui para o campo telefone.
E aqui eu vou colocar. Você deve digitar o telefone no formato 9. Testar para ver se isso aqui funcionou. Começar a digitar o telefone em formato aqui aleatório. Ele não me deixa, dá um erro. Agora eu vou digitar telefone num formato aqui esperado. E agora sim, funcionou corretamente. Se eu digitar um caractere aqui a mais, ele não me deixa. E com isso, a gente passa a ter essa expressão regular para estar validando a informação que entra no Gira através de formulários. Beleza? Gente, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, explodido sua mente aí com os cenários Giras que você administra. E se você tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer estar respondendo você. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo.